Olá para você que acompanha as redes sociais da Isto É, este é o Isto É Entrevista, eu sou o João Vitor Revedilho e hoje nós vamos entrevistar o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, do MDB. Vice-governador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aí, à disposição. Vice-governador, eu queria que o senhor, antes de mais nada, colocasse a situação de momento do Rio Grande do Sul. Como está a situação neste momento aí no estado? Olha, nós estamos vivendo ainda o momento do evento climático, né? Por incrível que pareça, nós não terminamos ainda esse primeira fase do evento, que é o evento em si. Em geral, estamos acostumados com eventos comprimidos num espaço de tempo menor, enquanto que este, desde o dia 30 de abril, está acontecendo. Eu digo que está acontecendo porque, de fato, ainda temos movimentações hidrológicas aqui no estado, oriundos das chuvas que ocorreram nas últimas horas. Porto Alegre agora está sem chuvas, a Grande Porto Alegre também, mas nós vamos ter continuidade do aumento do nível da água aqui nessa região, porque como as chuvas atingiram regiões que têm rios que trazem as águas até aqui, essas águas acabam elevando-se a cota de inundação. Então, é inacreditável, mas o recorde da semana passada de inundação, que foi atingido com mais de 5,30 metros aqui em Porto Alegre, vai ser provavelmente superado aí nas próximas horas, chegando até 5,5 metros, em virtude dessa quantidade de água que está acumulada aqui na bacia hidrográfica e também o vento sul que está represando a água do Guaíba de sair para o lado da Lagoa dos Patos. Então, nós estamos em estado de alerta aqui, realizando resgates e pedindo muitas pessoas que não fiquem em zonas de risco e aquelas que já saíram das zonas de risco, estão em casas de terceiros, amigos ou parentes ou até em abrigos públicos, mesmo sendo uma situação muito desconfortável de fato, é muito importante que permaneçam em local seguro e não retornem às suas residências porque a água está subindo novamente. Novas chuvas, como você acabou de dizer, estão previstas para esta semana, né? Você mesmo disse que o nível do Guaíba deve subir também. Como que está a organização e também os cuidados para esses novos temporais que estão por vir? Olha, nós primeiro orientamos as pessoas para pedir que elas saiam das zonas de risco, né? Ou seja, não fiquem em casa, nem mesmo aquelas que ainda não estão inundadas, mas que podem vir a estar por estarem próximas dos locais que foram inundados na semana passada. Porque nós vamos ter aí pelo menos uns 20 centímetros, podemos chegar a 20 centímetros acima do que já foi a inundação da semana passada. Então é muito importante que as pessoas saiam da zona de risco. É, muitas pessoas, infelizmente, não seguem essas orientações e acabam ficando nas suas residências, quando temos que resgatá-las de botes ou de helicóptero e também, eventualmente, até levar alimentação para elas, porque ficam dias isoladas e ilhadas em áreas onde não se pode acessar o térreo. Então, prédios, casas de 2 andares, 3 andares, é muito comum que muitas pessoas insistam em ficar em casa. Essa ação, esse tipo de comportamento é muito perigoso para as próprias vidas delas, porque tu tem risco de choque elétrico, tem doenças de desastres, né, como leptospirose, hepatite A, tétano, entre outras questões, além, é claro, do evento que a gente não está conseguindo prever com tanta exatidão, não é, até onde essa água pode chegar. Não é? Na verdade, as previsões, os modelos hidrológicos nos levam a crer que pode chegar a 5,5 metros, mas antes mesmo disso tudo começar, muitos duvidavam que ela poderia ir tão longe, e foi. Então não podemos duvidar e nem mesmo desafiar a força das águas que estão mostrando aí que podem chegar em locais nunca antes medidos aí na história do nosso estado. O governo do estado pretende anunciar novas medidas emergenciais para mitigar os danos, os efeitos das chuvas que vão vir essa semana. E quais medidas são essas? São inúmeras as medidas, anunciamos hoje 12 milhões de reais para os abrigos, né? Nós temos quase 80 mil pessoas em abrigos temporários, que não são adequados para as pessoas ficarem, então nosso esforço é que esses abrigos sejam melhorados, qualificados, para oferecer mais dignidade para as pessoas. Nós temos uma série de ações também do ponto de vista da ação social. Vamos pagar R$ 2.500 por família de pobreza e extrema pobreza que tenha sido desalojada ou desabrigada, e R$ 2.000, e esses R$ 2.000, inclusive, é importante que se diga, através do recurso arrecadado no Pix oficial do Estado, conseguimos
através da divulgação que fizemos, arrecadar recursos oriundos de doações, e por não ser uma conta pública do Estado, e sim uma conta privada com uma governança coordenada pelo Estado, com a participação de várias entidades, nós vamos distribuir R$ 2.000 por família de baixa renda que esteja inscrito no CAD único e que não tenha entrado no Volta por Cima, que é esse primeiro programa que falei. Então, são uma série de ações que estamos fazendo, além de ações na saúde mental, também para apoiar as pessoas que estão traumatizadas, abaladas. Contratamos 1.000 policiais novos, oriundos da reserva remunerada da Brigada Militar, para poder policiar os abrigos. São mais de 700 abrigos em mais de 400 municípios no estado. Então, nós temos muitas tarefas aí que estamos realizando paralelamente, né? A maior operação logística da história do Rio Grande do Sul para receber, triar, processar e entregar as doações que estão sendo enviadas, toneladas de doações. Criamos um número 0800 para que essas doações sejam acima de 1 tonelada, contatadas previamente pelo governo, com o governo, para a gente poder orientar onde deixá-las. Criamos um site que é o sosenchentes.rs.gov.br, que está ali todas as informações necessárias para as pessoas poderem entender como ajudar. E estamos passando então por essa fase, já prestes a iniciar, né, em muitas regiões, se já não iniciamos em algumas, né, algumas já foi possível iniciar quando as águas baixam o suficiente para isso, a fase provavelmente de reconstrução, que é o preenchimento da burocracia dos sistemas da Defesa Civil Federal, para que os municípios recebam os recursos do governo federal a fim de poder reconstruir equipamentos e obras de infraestrutura que foram danificadas ou destruídas. Quanto que mais ou menos o Estado já recebeu em doações, aproximadamente? O senhor tem esse número? É impossível saber porque o Estado recebe de várias fontes e muitas vezes a doação nem mesmo entra no centro de distribuição e já vai direto para a entidade social ou para a prefeitura municipal ou, enfim, para algum abrigo que está dentro de uma igreja, de um salão de comunitário, de um CTG, de um clube ou de um ginásio de esportes. Mas te garanto que são muitas e muitas e muitas dezenas de milhares de toneladas de mantimentos. Nosso centro de distribuição de Porto Alegre está extremamente lotado, né? Nós estamos inclusive redirecionando para um centro de distribuição em Passo Fundo e em Santa Maria as novas doações. E além disso, as prefeituras têm seus próprios centros de distribuição. Mas posteriormente isso, claro, a gente vai ter condições de apresentar no nosso controle o quanto que foi expedido por esses centros, porque daí sim, tudo que sai a gente consegue registrar e a Defesa Civil do Estado está trabalhando nisso, para que diariamente tenhamos esses relatórios, para que ao final de tudo seja compilado e até registrado para a história aí, o que é que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nesses dias. Antes de eu voltar dessa questão da doação, que é um ponto que eu quero voltar daqui a pouco, vamos entrar na questão mais da infraestrutura. O Rio Guaíba, como a gente estava comentando aqui no começo da entrevista, deve voltar a subir, deve atingir sua marca histórica de nível a 20 centímetros a mais, pelo que a Defesa Civil prevê. Há relatos de que o governo estadual chegou a cogitar a criar um muro para evitar uma alta maior do rio, só que essas obras não foram realizadas. Eu queria saber por que elas não foram realizadas e se isso ainda está nos planos do governo estadual, uma realização de obras ali no Rio Guaíba para evitar novas enchentes. Não, na verdade, o muro da Mauá, né, e todo o sistema de prevenção a enchentes que Porto Alegre possui é administrado pela Prefeitura Municipal, que é composto por comportas, diques e muro. E estação de bombeamento também de água. Então, esse sistema é um sistema que é administrado pela Prefeitura. O que tem aí no nosso horizonte é a concessão do Cais Mauá, não é? Que foi feito um leilão na Bolsa de Valores e essa concessão prevê no projeto um sistema mais moderno a ser realizado pelo concessionário enfim, diques e prevenção a enchentes no centro da capital. Mas o sistema atual, que não está concedido, né, ele é administrado pela prefeitura há décadas, né, desde a sua criação, por sinal, na década de 60, e ele tem um sistema que, enfim, não foi suficiente, né, para poder contrapor toda essa força de água, esse volume de água que ingressou na capital e inundou bairros que nunca antes foram inundados
aqui no centro, nos arredores do centro de Porto Alegre, como Menino Deus, Cidade Baixa, entre outros, que são bairros que não estão acostumados a conviver com enchentes do jeito que passaram a conviver nos últimos dias. O governo federal, através do Ministério de Portos e Aeroportos, pretende liberar a base aérea de Canoas para voos comerciais. Isso foi um pedido do próprio governo estadual. Como que está sendo feito o planejamento, essa conversa com o governo federal, por conta do fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que está completamente alagado, a gente vê pelas imagens. Há uma previsão para a abertura da base aérea para os voos comerciais? Há um planejamento? Quando vocês pretendem agilizar isso? Sim, o aeroporto Salgado Filho é um aeroporto federal, né, que está concedido para iniciativa privada, a empresa que administra uma empresa alemã chamada Fraport. E o aeroporto Salgado Filho, infelizmente, tem dificuldade de voltar tão cedo quanto nós gostaríamos nas suas operações. Provavelmente vai passar do mês de maio fechado, e isso tem um prejuízo econômico incalculável para o Estado. Então, precisamos imediatamente retomar voos, não só pela questão da economia, mas também pela própria mobilidade que é das pessoas que aqui moram. E a base aérea de Canoas é uma opção, não é, que o governo federal está trabalhando para começar a operar, pelo menos, ao que sei, 5 voos comerciais por dia no início, né, tendo que instalar ali terminais de passageiros, porque ali é uma base aérea militar, né, que a Força Aérea Brasileira, a FAB, utiliza para os seus caças, aviões de carga, aviões variados. Então, para isso, teríamos que ter um terminal de passageiros com raio-x, esteiras para bagagem, emissão de tickets, sala de espera, embarque e desembarque, etc., que precisa ser feito ali algumas instalações, né, a fim de poder receber esse tipo de público, que é um público que a base não tem costume de receber. Portanto, teria que ser feito essas questões. Além disso, nós temos o aeroporto de Caxias do Sul, o aeroporto de Passo Fundo também, que são aeroportos que têm estrutura de voo por instrumento, né, que podem aumentar a sua carga de voos, a fim de poder abastecer aí voos para o Rio Grande do Sul, tanto de decolagem quanto de aterrissagem. Então nós estamos aguardando, e muito ansiosos, que realmente é um dos assuntos prioritários para nós aqui, a infraestrutura logística, onde se inclui a questão aeroportuária, que acabou fechando, não é, o nosso principal aeroporto durante essas próximas semanas. E tem muita companhia aérea operando em Florianópolis, né, que fica a 5 horas de carro de Porto Alegre. Nós não achamos que é o ideal, porque o ideal seria ter um aeroporto na região metropolitana, onde o único disponível, então, para tanto, com a condição tecnológica de instrumentos para pouso e decolagem dessas aeronaves, seria a base aérea de Canoas, de fato. Mas já tem previsão para início dessas operações? Como é que como é que tem sido essas conversas com o governo federal? O Ministério de Portos e Aeroportos fez um comunicado dias atrás que nas próximas semanas seria possível começar a operar 5 voos comerciais por dia na base aérea de Canoas. Então, como é uma tarefa eminentemente federal, uma base aérea das Forças Armadas, né, nossa participação é muito mais como alguém que é interessado, protagonista, naturalmente, mas a gente acompanha, né, digamos assim, o trabalho do que o governo federal está fazendo, e o governo federal anunciou, então, que essa seria a solução encontrada pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Concordamos que é realmente a solução mais adequada para servir a capital, na medida que Canoas fica ao lado de Porto Alegre, um município lindeiro, né? Quem é de São Paulo, aí, como se fosse Guarulhos, né? Quem é do Rio, é como se fosse Niterói. Então, é exatamente a cidade ao lado da capital que tem condições de receber esse tipo de voos por ter ali uma base aérea das Forças Armadas. O governo federal suspendeu por 3 anos a dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União. Isso deve gerar ao estado cerca de 11 bilhões de reais ali de caixa que devem ser destinados aos moradores. E eu queria saber, antes de mais nada, um posicionamento do senhor sobre essa decisão do governo federal, se o senhor achou adequada ou se poderia ter sido melhor, e também para onde esse dinheiro será alocado? Será alocado para infraestrutura, para educação, para saúde? Já tem o governo estadual, já tem um planejamento para alocar esses 11 bilhões de reais para mitigar os danos das enchentes? Bom, primeiro foi um avanço importante que o governo federal fez, né? Obviamente, a proposta original do governo federal não chegava perto de nos atender porque propunha suspender o pagamento da dívida até o final deste ano. Isso é impossível porque
nós precisamos de previsibilidade, saber quanto teremos até o final desse mandato, porque todo o mandato, o resto do mandato vai ser dedicado a reconstruir o Estado. O Estado foi, metade da infraestrutura do Estado foi destruída, né? Nós não temos nem condições ainda de ter um diagnóstico fechado e completo do nível do prejuízo, porque a cada hora que passa, alguma coisa nova é destruída, né? A noite anterior, por exemplo, recebemos a notícia que uma ponte na BR-116 entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul foi abalada, sua estrutura, e terá que ser reformada, que era uma coisa que não estava no nosso radar até ontem à noite. Então nós temos um cálculo preliminar aí de um prejuízo de 20 bilhões de reais de infraestrutura perdida, que se inclui rodovias, estradas, viadutos, pontes, aeroportos, escolas, hospitais, quartéis da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, delegacias da Polícia Civil e assim por diante, que foram atingidas ou com danos parciais ou com danos totais, destruídas, né, completamente. Então nós estamos com o Estado que realmente que é a quarta economia nacional, né, com 11 milhões de brasileiros, que são os gaúchos que aqui moram, que precisa urgentemente de uma reconstrução. Isso não será possível sem apoio federal de duas formas. Primeiro, essa questão da dívida, e a segunda questão é o envio massivo de recursos para o Rio Grande do Sul fazer obras de reconstrução, seus municípios também reconstruírem as suas estradas vicinais, seus equipamentos que também foram atingidos. O cálculo preliminar já está em 20 bilhões de reais, então, portanto, 11 bilhões de reais, embora seja realmente muito dinheiro, a gente reconhece que é um passo significativo, não serão suficientes, né? Nós precisamos de mais. E também, ao mesmo tempo, estamos solicitando que o governo federal considere quitada a dívida durante o período da suspensão do pagamento da parcela, porque nós não vamos deixar de gastar o dinheiro da parcela. Nós apenas vamos ter que, pela situação de calamidade, usar o dinheiro para poder reconstruir o Estado. Como se nós estivéssemos, de uma certa forma, usando o dinheiro para fins que não são para pagamento do serviço da dívida, mas é uma forma que a União Federal, né, poderia considerar que estaria enviando recursos para cá, né? Ou seja, nós estamos, além de tudo que foi anunciado hoje, querendo também que esse período da suspensão da dívida seja considerado como se tivesse sido pago, né, dos 36 meses de suspensão da dívida. Porque, como falei, o dinheiro não vai ser usado para qualquer ato discricionário do governo do estado, que não a reconstrução do Rio Grande do Sul, que é a tarefa mais do que prioritária a partir de agora, e que o estado vai se dedicar exclusivamente, praticamente, a isto durante todos os dias seguintes a este mandato. Inclusive o próprio governo federal também, imagino que fará o mesmo no que tange as políticas que aplicará aqui no Rio Grande do Sul. Além desse, vocês têm outros pedidos para o governo federal, alguns outros pedidos de investimento? O que vocês têm conversado com o governo federal para ajustar ali as expectativas em relação aos investimentos para a reconstrução do Estado? Olha, nós podemos comparar esse episódio a um episódio dramático também que vivemos, e aí vivemos no mundo inteiro e no Brasil inteiro, anos atrás, que foi a pandemia. A pandemia vitimou milhares de pessoas, foi um período muito triste, que causou muito sofrimento e muita dor, mas em comparação a esse episódio, a pandemia, assim como esse episódio levou muitas vidas, mas a pandemia não destruiu a infraestrutura do Estado. Esse episódio levou muitas vidas e está destruindo a infraestrutura do Estado. Então a ação ela tem que ser mais enérgica ainda do que a pandemia, na nossa opinião. Inclusive com aqueles auxílios emergenciais, não só ao Estado, né, como é o caso, aos municípios, mas também às pessoas e às empresas, porque muitas empresas não conseguem nem mesmo voltar a funcionar no momento e nas próximas semanas, porque foram inundadas, destruídas, perderam os equipamentos, seus trabalhadores não conseguem sair de casa para ir para o trabalho, não tem transporte público porque as ruas estão alagadas. Então, quer dizer, Eldorado do Sul, que fica também ao lado de Porto Alegre, ela está totalmente alagada. Ela não tem um metro quadrado praticamente na cidade, no meio urbano da cidade, que esteja seco. Portanto, impossível, né, que as empresas de Eldorado do Sul, entre outros tantos municípios, consigam voltar às suas atividades. Se isso é verdade, precisamos também de auxílios emergenciais para as empresas poderem evitar desemprego dos trabalhadores, pagando seu salário, assim como foi feito na pandemia também em muitos episódios. Precisamos agora que seja especificamente para o Rio Grande do Sul políticas voltadas ao atendimento dessas demandas oriundas da calamidade. Como é que tem sido as conversas também com os municípios? Porque você bem disse, Eldorado do Sul não tem mais
espaço, está completamente alagada. A possibilidade de o alagamento, que ele já chegou, mas há uma possibilidade de pior do alagamento em Pelotas, também na região sul do estado. Como é que tem sido a conversa entre o governo estadual e todos os municípios do estado? Eu passo o dia conversando com prefeitos, tem acesso direto comigo aqui pelo telefone, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, o próprio governador também, na medida do possível. O governador lidera todo o processo de maneira macro, né, negociando com o governo federal, tomando grandes decisões, e eu estou na base operacional do estado, que fica. O nosso centro administrativo foi inundado, então o piso térreo e o subsolo foram inundados, que acabou inviabilizando os elevadores, geradores, etc. E o gabinete do vice-governador do estado está inacessível hoje. Então, montei o gabinete do vice-governador e um centro administrativo temporário do estado, dos secretários que lá trabalham comigo, lá no prédio da antiga CE, no final da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, na Zona Leste. E lá estamos trabalhando enquanto o governador está trabalhando lá do Palácio Piratini, e a gente tem se revezado em reuniões em ambos os prédios. Então, a gente tem conversado muito com os prefeitos para poder ajudá-los tecnicamente a fazer os projetos para fim de acessar os recursos e também conversado com os prefeitos sobre a situação atual, não é, de atingimento das águas e elevação desse nível de águas em muitas regiões. Falasse de Pelotas e Rio Grande, né? Por que que isso acontece? Porque as águas, quando você tem chuvas na Serra Gaúcha, no litoral norte, na região dos vales, as águas enchem os rios e esses rios se deslocam essas águas para o lado da Guaíba e posteriormente Lagoa dos Patos, que vai acabar culminando lá em Pelotas, no canal São Gonçalo, e por fim em Rio Grande para, enfim, alcançar o Oceano Atlântico. Então, nós já sabemos que depois que as águas subirem aqui em Porto Alegre, e que isso deve acontecer, desculpe, nas próximas horas, atingindo esses níveis históricos que eu me referi, nós vamos ter provavelmente também enchentes históricas, então, no decorrer do percurso dessas águas que se dirigirão à Zona Sul, onde o maior município é Pelotas, o segundo maior município é Rio Grande. Então, nós, como falei, estamos vivendo o evento climático, né? Nós não terminamos de viver ainda o evento climático que acontece, pasme, desde o dia 30 de abril aqui no Rio Grande do Sul, com chuvas que dão poucos períodos de folga para recomeçar novamente com muita força, aumentando o problema da calamidade. Há uns anos atrás, o governo gastou verba para um plano de prevenção de enchentes e também um estudo de mapeamento ecológico. Queria saber se esse estudo vocês chegaram a receber em alguma época e se há uma possibilidade do governo fazer novos estudos para mapeamento de planos de enchente, para evitar novos estragos ou novas tragédias como essa. Sim, nós reativamos, recompomos o Fórum de Mudanças Climáticas, que a gente ouve especialistas no tema, entidades que são ligadas à questão. Temos a criação desde o ano passado do Gabinete da Crise Climática, que também tem uma série de organismos que subsidiam o governo na tomada de decisões. Somos o estado signatário do Race to 2050, para até 2050 zerar as emissões de carbono. Temos o programa ABC de redução de emissão de carbono no agronegócio, no setor agropecuário. Criamos a figura do pagamento por serviços ambientais, para que a gente possa preservar biomas como o bioma Pampa, né, que é tão importante aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o agricultor, ao invés de plantar algo que poderia render economicamente mais a sua propriedade, ele mantém a pastagem nativa típica do bioma Pampa e o Estado paga pelo serviço ambiental que ele está fazendo de uma certa forma ao bioma. Além disso, o serviço hidrometeorológico novo foi contratado, um plano hidrológico para o estado, tudo isso a gente tem trabalhado. Na verdade, nós teremos que fazer é reforçar ainda mais as políticas de resiliência e adaptação às mudanças climáticas, que estão atingindo aqui o Brasil inteiro, o mundo inteiro e o Rio Grande do Sul, na medida em que isso tem afetado imensamente muitos lugares do estado. E não podemos, inclusive, descartar ter que reconstruir cidades em lugares diferentes, né, onde possam evitar ser atingidas pelas águas em eventuais inundações futuras. Isso é algo que está no nosso radar e nós não descartamos a possibilidade de, até em alguns casos, ter que migrar para essa ação mais gravosa, hein, no sentido de proteger as pessoas
que estão nessas regiões. Mas não há um plano para evitar novas enchentes ainda. O plano para evitar novas enchentes consiste exatamente nesse tipo de coisa, quer dizer, você tem que ter, é, primeiro, condições de prever onde há risco alto hidrológico, com sistemas de modelos hidrológicos, radares meteorológicos cada vez mais potentes que foram adquiridos nos últimos meses no estado. Dois, sistemas de contenção de cheias onde é possível realizar. Aqui na Grande Porto Alegre, o sistema já vimos que ele tem limites, então daí o porquê a importância de revitalizá-los, como falamos minutos atrás. Três, algumas comunidades que têm que ser totalmente deslocadas dos locais onde moram hoje, né? Porque mesmo com todo o sistema que você possa ter de tecnologia, obras, recursos, etc., a força da água e da natureza é muito forte, é muito superior, inclusive, às possibilidades que possamos realizar para poder evitá-las. Então, talvez em alguns lugares tenhamos que retirar comunidades inteiras, remover comunidades inteiras dos locais atuais. Então, esse é o plano, né, que nós estamos trabalhando e vamos ter que avançar ainda mais aí nos próximos meses, oriundos aí dos danos que tivemos dessa calamidade, que foi realmente a maior tragédia meteorológica, climática da história do Rio Grande do Sul. O senhor falou que só em infraestrutura são 20 bilhões. Num total, quanto que vocês devem, vocês já estimaram, eu sei que é cedo para estimar um valor tão alto quanto esse por conta das novas chuvas, mas se vocês já estimaram o número base de quanto vocês vão ter que gastar para reconstruir todo o estado? Não, mas eu posso te dar um número que foi oriundo lá do furacão Katrina, nos Estados Unidos. Custou 50 bilhões de dólares a reconstrução das regiões afetadas por aquele evento climático. É algo que pode vir a se aproximar, né, sem exageros. Se nós contabilizar toda a perda no setor econômico, proteína animal, animais mortos, indústria, parque industrial destruído, lavouras de grãos e de pastais que foram levadas, ah, estradas, rodovias, equipamentos públicos do nível federal, estadual, municipal, o fechamento do aeroporto Salgado Filho por tanto tempo, a ausência de carga no Porto de Rio Grande, que não consegue transportar carga porque não há acesso rodoviário adequado até o porto. Quer dizer, tudo isso remonta aí a bilhões e bilhões e bilhões de reais. Não conseguimos ainda chegar no número porque nem mesmo a água baixou. Não consigo saber qual foi o prejuízo, por exemplo, em Eldorado do Sul, em boa parte de Canoas, em Guaíba, em regiões de Porto Alegre, etc., porque está embaixo d'água ainda. Mas certamente a hora que a água baixar, além das vidas que poderemos ainda encontrar perdidas, né? Ou seja, ainda aumentar o número de óbitos, infelizmente, né? Algo que a gente não descarta, não pode descartar, infelizmente. Nesse primeiro momento, fora alguma outra questão que possa acontecer no segundo momento, oriundo de doenças de tragédias, né? Que são comuns nessa época, a saúde mental das pessoas que é abalada, nós temos ainda os danos econômicos que os quais a gente não conhece, estação de tratamento de água, de tratamento de esgoto, subestações de energia, é uma coisa realmente hecatômbica que aconteceu no Rio Grande do Sul. Governador, a gente tem uma ajuda muito forte, né, da população, o Brasil inteiro tem se juntado em prol do Rio Grande do Sul, mas eu queria saber do senhor o que exatamente os gaúchos estão precisando neste momento. Nos abrigos, nos locais de socorro, o que os gaúchos estão precisando de doação, estão precisando de alimentos, o que estão precisando neste exato momento. Bom, é importante dizer que nós temos um site que é o sosenchentes.rs.gov.br, sosenchentes.rs.gov.br. Esse site é um site que tem todas as informações para quem quer ajudar, seja voluntário, doações de mantimentos ou de recursos financeiros. É o site oficial do Estado para as pessoas ajudarem. E ajuda desde de pequenas ajudas do ponto de vista financeiro até de vultuosas ajudas para que as pessoas possam saber exatamente como contribuir com os gaúchos nessa hora. E todo dia tem uma informação atualizada. Portanto, hoje a gente pode estar precisando de cobertores, porque o frio está chegando, além de tudo isso, não é? Colchões, roupa de inverno, amanhã a gente pode estar precisando de material de construção, ontem podíamos estar precisando de alimentos não perecíveis, estou dando exemplos. E para aqueles que querem doar
acima de 1 tonelada, acima de 1.000 quilos, nós temos um 0800, um call center que é o 0800 205 5151. 0800 205 5151. Funciona todos os dias das 7 da manhã às 21 horas e é muito importante para aqueles que querem doar grandes volumes falar com o call center antes de enviar para cá, porque tem centros de distribuição lotados, outros que podem receber com maior qualidade e regiões que precisam mais que outras. Então a gente já direciona exatamente para esses locais. O site SOS Enchentes e o 0800 são os canais oficiais aí para as pessoas poderem saber como ajudar os gaúchos e as gaúchas nessa hora. Quero agradecer ao vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, do MDB, pela participação da entrevista aqui para Isto É. Vice-governador, obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. A gente vai deixar também aqui no link abaixo o Pix para doação, Pix oficial do Rio Grande do Sul. Quero muito agradecer a sua audiência. Outras informações você acompanha em istoé.com.br. Até mais.